tem controle sobre ela, que você tem que chegar para Deus e dizer: Senhor, eu não tenho forças para lutar contra isso, me ajuda. Foi o que eu expliquei que o rei Josafá fez. Quarta-feira eu falei sobre saber esperar, é um dos pilares da fé, porque uma pessoa que tem fé, ela confia e espera em Deus, ela confia e espera o agir e a atuação de Deus, e nós entendemos que saber esperar é uma virtude da fé. E hoje eu quero falar com você sobre perseverar na fé. Nessa breve mensagem eu quero que o Senhor, através do Espírito Santo, fale ricamente ao seu coração. Nós vamos orar agora pelos dízimos, pelas ofertas e também por esse momento da palavra. Pai, eu quero te agradecer por cada vida que tem semeado na tua casa, por cada pessoa que tem contribuído para que essa obra continue, Senhor Jesus, sendo levada, para que a tua palavra continue sendo pregada ao seu povo. Honra e retribui cada vez mais e mais ao teu povo. Eu peço também, Pai, que nesse momento o teu Espírito esteja usando a minha vida, que os meus lábios se tornem agora os teus lábios, que a minha mente seja totalmente, Pai, nesta hora, controlada e conduzida pelo teu Espírito. Que não seja, Pai, o querer do meu coração, mas sim o teu querer para a vida do teu povo. Fala, Pai, aquilo que nós precisamos ouvir em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Perseverar na fé. Em 1 Coríntios, no capítulo 16, versículo 13, diz assim: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Nós começamos a entender a importância de nós darmos passos de fé para alcançarmos o que Deus tem preparado para cada um de nós. E às vezes nós não nos damos conta que os nossos passos podem nos afastar do que Deus tem para nós. Se você não der o passo certo, se você não tiver a atitude certa, talvez você rejeite uma grande bênção, você abra mão de algo surpreendente de Deus na sua vida, por consequência do medo, por consequência de não confiar, por consequência de não saber esperar o tempo oportuno, o tempo de Deus. Como eu disse há pouco, eu falei domingo, melhor dizendo, sobre confiança. Confiança é um dos passos que nós precisamos dar na fé. Ou seja, eu confio, então eu vou ali agir, mesmo que eu não tenha condições, eu não tenha forças, eu vou confiar em Deus. Eu dei um exemplo domingo que eu quero recordar, quando os meus filhos eram pequenos, e eu sempre fiz questão de, desde que eles eram pequenininhos, eu sempre quis ensiná-los a nadar. Todos eles passaram por essa fase. E eu me recordei, falei aqui para a igreja, que às vezes eu ficava na piscina, em algum lugar que a gente ia, e eu ficava ali embaixo e eu dizia: pula, pula. E isso aconteceu primeiro com o Lucas, pequenininho, e eu pulo, pula, pula que o papai segura. Eu nunca deixei de segurá-los, para que não fosse quebrado, sabe, esta questão da confiança. Eu sempre fiquei ali embaixo, e quando eles pulavam, eu segurava. Eles não aprendiam a nadar, porque eu estava ali segurando eles. Eles aprendiam a ter confiança. E eu expliquei que é assim com Deus. Às vezes, nós não sabemos como agir, nós não sabemos nadar naquela situação, mas nós precisamos nos jogar nas mãos do Senhor, confiando que Ele vai dirigir as nossas vidas. Eu falei quarta-feira sobre uma virtude que é muito importante de nós sabermos esperar, porque às vezes tem algo para acontecer, às vezes Deus está trabalhando numa situação e aí a ansiedade toma conta, a pessoa fica agitado e às vezes acaba abrindo mão, acaba dizendo: Deus não se lembra de mim, Deus não tem nada para a minha vida. Isso é um grande erro que nós cometemos. E eu também falei durante esses dias, só recordando um pouquinho,
que a fé não é uma coisa mística. Ai, a fé que me dá um arrepio e eu fico assim eufórico. Não. A fé, ela não é medida pela altura da tua voz. A fé não é medida se você tem um calafrio. A fé não é medida se você sobe um monte e fica uma semana no monte. A fé não é medida se você vai fazer uma semana de jejum. Com todo respeito, não vai valer de nada. Se você não confia em Deus, nada acontece. Se você não sabe esperar em Deus, nada acontece. Às vezes a gente acha que a nossa fé, ela é medida por algo que nós fazemos na carne, ou a fé é algo místico. Não, a fé, ela tem um modo operante. A fé tem uma maneira que nós entendemos como Deus age. Paulo explica isso com muita simplicidade em Hebreus 11:1, quando ele diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A fé é a convicção de fatos que se não vêm. Então o que eu queria falar com você hoje? Não deixe que aquilo que os teus olhos enxergam influenciar você de maneira negativa ou até mesmo de maneira positiva, gerando um entusiasmo. Por quê? Porque, deixa eu explicar uma coisa, como funciona o nosso cérebro. Se todas as vezes que eu vejo algo legal e aquilo me alegra, isso é bom, é gostoso, e aquilo me empolga, eu fico empolgado e falo, Deus está fazendo, Deus está agindo. Então, eu mando uma mensagem para o meu cérebro, olha, toda vez que alguma coisa assim está acontecendo, é porque Deus está agindo. Então eu me condiciono a pensar da seguinte forma: se as coisas estão indo tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, Deus está agindo na minha vida. Eu ensino para mim, eu condiciono a minha mente a acreditar o seguinte: está tudo bem, as coisas estão acontecendo, olha, as coisas estão fluindo agora, está tudo muito legal, Deus está comigo. Por que isso é perigoso? Porque ao condicionar que tudo está indo bem, as coisas estão acontecendo, Deus está comigo, eu também condiciono a minha mente a pensar o seguinte: se as coisas não estão acontecendo, se algo não está fluindo, se eu estou passando por uma luta, Deus não está comigo, Deus não está vendo. E Paulo diz algo muito sério: a fé é uma certeza de coisas que nós esperamos, mas de fatos que nós não vemos. Então, você tem que aprender o seguinte: não viva a sua vida na fé baseado num bom ou num mau momento. Porque tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Tanto o bom momento como o momento de dificuldade, ele é um momento de transição na vida de um homem e de uma mulher de Deus que se move por fé. Porque se nós pegarmos um momento, por exemplo, da vida de José, que é vendido para a escravidão, ele é posto ali no mercado de escravos pelos irmãos, ele vai parar no Egito, é comprado por um homem de alta patente do Egito, ali acontece um drama dentro da casa de Potifar, ele vai parar dentro de uma prisão, e se você analisa, José poderia dizer: Deus não está comigo, porque tudo está indo de mal a pior na minha vida, está dando tudo errado, Deus não está comigo. Então é muito perigoso quando nós começamos a condicionar a nossa mente no momento que nós estamos vivendo. Então, o momento está legal, eu estou vibrando. O momento está ruim, eu estou decadente, eu estou deprimido. Não. Em toda e qualquer situação, a Bíblia diz: em tudo dai graças. Se o momento é de alegria e euforia, se alegre. Se o momento é de dificuldade, se alegre. Em tudo dai graças. Porque o sofrimento, ele é temporário. A luta, a dificuldade, ela é passageira. Então nós precisamos aprender como a palavra de Deus nos ensina a não esmorecer diante de qualquer cenário. E é isso que eu quero que o Espírito Santo fale muito ao teu coração hoje. Independente do cenário, a nossa confiança que tudo vai dar certo, ela existe, ela é real, porque nós estamos olhando para Deus. Se nós olharmos para a situação, a gente vai se atemorizar o tempo todo. Se a gente olhar à nossa volta, a gente vai ficar apavorado. Porque o tempo todo a notícia: olha, aqui vai acontecer isso com o Brasil, olha, depois da política, depois da eleição vai acontecer isso, olha, agora está indo de mal a pior, olha os jovens como estão, olha como estão, as famílias destruídas. O tempo todo a notícia que vem, ela é
desestimuladora, ela desestimula, ela gera em nós um sentimento de vontade de desistir. Sabe, as más notícias, elas roubam a nossa confiança. As más notícias, muitas vezes, abatem o espírito de uma pessoa. Eu queria dizer para você, meu irmão, minha irmã, que está aqui hoje, pela internet, você que está aqui fisicamente, que os nossos olhos, eles precisam ser colocados em Deus. E em nenhum momento da sua vida, você pode se deixar abater. Talvez você diga, bispo, hoje eu estou abatido. Ok, você pode até estar abatido, mas você não está destruído. Você não vai deixar que o abatimento por uma coisa que vem acontecendo desestimule você ao ponto de você desistir de continuar caminhando para alcançar o que Deus tem para a sua vida. Olha o que a Bíblia fala, né? Olha como é interessante, como a Bíblia faz um chamado para termos uma vida de perseverança. Isso é um princípio da fé que nós não podemos deixar apagar nos nossos corações. Olha só, Hebreus 10, 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Não abandone a sua confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Escuta uma coisa, você não pode abandonar a sua confiança na fé. Você tem que confiar na fé. Você tem que confiar nas promessas de Deus. E você precisa ser uma pessoa perseverante. Fala para o seu irmão, você tem que ser perseverante. Tem que ser perseverante. Ai, bispo, eu desisto fácil. Não, seja um homem, seja uma mulher perseverante. Olha só o 37. Porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Olha o 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. A minha pergunta é, por que nós hesitamos tanto? Por que nós hesitamos, às vezes, diante de algumas situações? Por que nós retrocedemos? Por que nós desanimamos? Porque nós não confiamos na fé. Por que a gente, às vezes, não confia? A gente olha para uma situação e a gente fala assim, não vai dar certo, não vai. Isso é falta de confiança em Deus. Isso é falta de perseverar na confiança. Por que quando algo dá errado, nós temos que achar que tudo vai falhar? Porque quando algo sai do nosso controle ou não está como nós gostaríamos, nós somos obrigados a pensar que, agora acabou, não vai dar nada, o mundo ruiu, minha vida desabou. Sabe por quê? Porque nós não estamos confiando no processo de Deus. Sabe, Deus tem um processo, Deus tem um tempo para cada um de nós. Sabe qual é o nosso erro? O espírito chamado espírito de comparação. Às vezes você quer comparar a sua vida com a vida de outra pessoa que está vivendo uma outra situação, um outro momento, um outro tempo. E agora é terrível a internet, porque a internet nos impõe uma comparação diária. Outro dia eu estava num lugar e a pessoa disse assim, olha, você viaja bastante, né? E eu fiquei pensando, eu? Porque um dia eu entrei na tua rede social, tem um monte de fotos, você viaja bastante. Eu juro que eu cheguei em casa, eu entrei na minha rede social, para ver onde é que eu viajava tanto. E eu fui ver e eu falei assim, misericórdia, Jesus, eu preciso viajar mais. Mas as pessoas nos veem, e elas comparam o momento delas com o nosso momento. Comparam a vida delas com a nossa vida. E tudo na internet agora parece que é tudo muito perfeito. Deixa eu falar uma coisa para você. Não compare o seu tempo atual com o tempo de ninguém.
Não compare esse momento da sua vida com o momento da vida de outras pessoas. Não compare aonde você está e aonde as pessoas estão, porque possivelmente você vai achar que a sua vida não é boa. Ou em algum momento você vai achar também o contrário, que você é melhor do que o outro. Então, não pense dessa forma. Acredite, você está vivendo o seu momento. Você está no seu tempo, no tempo de Deus, no tempo que Deus tem para a sua vida. Sabe uma coisa interessante que eu observo muito? Isso para mim é muito claro. Eu pastoreio a igreja de Itanhaém e a igreja de Santos há 10 anos. Eu estou em Santos há 10 anos, estou em Itanhaém há 20. E Santos com 10 anos, nós mudamos agora para um prédio, lembra muito esse prédio, mas bem reduzido, né? Nós temos tudo muito ainda escasso em Santos. Por quê? Porque mesmo depois de 10 anos, nós passamos por uma transição agora de mudança, a igreja lá é pequena, os recursos lá são muito limitados, nós não temos a mesma estrutura de músicos que nós temos aqui, nós não temos a mesma estrutura de tecnologia, de transmissão ao vivo, de internet que nós temos aqui. Agora nós temos um auditório onde o pastor Rogério dá o curso de teologia totalmente montado, com cenário, tudo. Nós temos um estúdio que nós construímos aqui para televisão, que agora eu estou transformando num estúdio de podcast, 20 anos de história. E tudo isso foi feito aqui. E em Santos, aqui eu tenho um gabinete pastoral, aqui eu tenho uma infraestrutura muito, muito boa na igreja, um prédio de educação infantil, professores, temos tudo. Quando eu chego em Santos, eu abro a porta, eu ligo a luz, eu faço faxina, eu vou durante a semana para arrumar as coisas, né? O diácono Nivaldo, Sérgio, o Tuta, Pedro, Leozinho, os meninos às vezes vão lá ajudar a gente vai lá, a gente põe a mão na obra, vai, sobe, se pendura e pinta a parede. Se alguém passa lá e me vê, é uma coisa. Vai falar, está um pintor aí, eu estou lá em cima da escada pintando, e eu vou para cima como todo mundo, vou lá, faço, como eu fiz aqui, ao longo desses 20 anos. Nós construímos esse prédio, esse muro, quando os pedreiros nos entregaram isso aqui pronto, o resto fomos todos nós que fizemos. Todos nós. Diácono Nivaldo, Diácono Iso, Pastor Rogério, Edinaldo, muita gente aqui trabalhou, né? Me perdoe os nomes que eu vou esquecer, mas muita gente trabalhou para a gente construir isso aqui. Nós cavamos as brocas deste muro, 3 metros de profundidade, com broca, tira, joga concreto, fizemos essa calçada. Muita gente trabalhou aqui, da igreja. Muitos de nós trabalhamos para construir tudo isso. Mas quem hoje chega aqui e vê tudo e fala, essa igreja é uma igreja muito boa, tem estacionamento, tem prédio próprio, tem uma estrutura grande. Mas se eu for comparar com Santos, ou alguém de Santos for comparar e falar, poxa, mas lá tem tudo isso, lá. São 10 anos que separam uma igreja da outra. 10 anos que separam uma igreja. Não dá para comparar. E às vezes nós queremos fazer comparação, e aí gera em nós uma frustração. Por que eu estou te dizendo isso? Porque o inimigo, ele quer gerar isso no nosso coração. Não é o estágio que você está que é ruim, não é o estágio que o outro está que é bom, cada um está vivendo o seu momento. E nós temos que fazer o quê? Perseverar para passarmos este degrau e alcançarmos um outro maior. Cada dia nós temos que trilhar a nossa vida, nós temos que seguir, não podemos retroceder. O ser humano tem muita dificuldade de perseverar, porque a gente fica olhando para o outro, a gente fica olhando para a vida do outro. Vocês conhecem a história do sapo que chegou ao cume da montanha? Conhece essa história? Quem conhece aqui, levanta a mão. Aí, algumas pessoas conhecem. Reza a lenda, tem uma história, que havia uma competição. 3 sapos. O que conseguisse chegar no cume da montanha ia ganhar de prêmio uma lagoa. Só para ele e para a família. Todo mundo se inscreveu. Aí começou um monte de sapo, foi. No final sobraram 3 sapinhos.
Eu contando história de sapo no culto, vamos lá. E aí começou a subir a montanha, subir a montanha, era muito alto, ele pulava, quase no meio da montanha, todo mundo dizia, ele não vai conseguir, ele não vai dar, ele não vai conseguir. O sapinho parou no meio do caminho, desistiu e abandonou o percurso. Foi o outro sapinho, ele estava quase chegando, faltava menos de 500 metros, ele estava indo, de repente, não vai dar, ele cansou, ele está com sede, ele vai perder a lagoa, não vai dar. O sapinho parou, menos de 100 metros ele parou. Foi o terceiro sapinho, e ele vai. E todo mundo falou, ele não vai dar, ele não vai conseguir, ele não vai dar, o sapinho não vai. E o sapinho foi, e ele olhava para todo mundo falando, e todo mundo dizendo, não vai, desiste, é loucura. Você vai ter uma lagoa só para você, para a tua família, isso é muita bênção para o sapo igual você, desiste, sapinho. E o sapinho chegou no cume da montanha, aí veio a imprensa para entrevistar o sapinho. Chegaram lá, foram entrevistar e perguntaram para ele, e aí, como que você conseguiu chegar no cume da montanha? Aí veio a família toda, a sapinha do lado, a mulher dele, o sapinho, os filhinhos, já querendo saber da lagoa, e perguntaram para ele, ele disse, e o repórter disse, ele não fala, e a mulher disse, não, meu marido, ele é surdo e mudo, Sabe por que ele chegou no cume da montanha? Porque ele não ouviu ninguém. Porque se ele tivesse ouvido, ele teria desistido. Sabe por que a gente desiste? Porque a gente fica ouvindo um monte de gente que não quer vencer na vida, que não vai vencer na vida, que tem medo de vencer na vida, e a gente fica ouvindo. A gente ouve um monte de gente dizendo, não vai dar certo, não vai. E às vezes a gente está do nosso lado. Às vezes é um amigo, com todo respeito, não é maldade não. É que a pessoa às vezes é a vida dela. Isso não vai dar. Estou dizendo que é só inveja, não. Tem invejoso, mas tem gente que não inveja. A pessoa acha que não é uma boa você ter uma lagoa só para você. A pessoa acha que é muito difícil para você. Às vezes um pai e uma mãe falam, ai filho, desiste, isso é muito sofrimento, filho, você vai fazer faculdade em outra cidade, ai meu filho, meu bichinho, vai ter que acordar 4 da manhã, não vai não, aí vai chegar meia-noite, ai filha, não vai, filha, chega meia-noite naquele ônibus, às vezes é alguém que ama, que põe pilha para você desistir. Aí Paulo fala aos Filipenses, não que eu já tenha recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo diz, eu vou prosseguir para conquistar, porque o Senhor me conquistou para isso, para esse propósito, para que eu possa conquistar. Aí ele diz no 13, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. 14, por favor, Pedro. Pedro não, quem está ali? Nicole. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo diz, independente do estágio que você esteja, cada um de nós devemos continuar, nós devemos prosseguir até alcançarmos. Meu amado, minha amada, sabe uma coisa que você não pode perder na tua vida? É o foco. Ouvindo pessoas, desculpa falar desse jeito, ouvindo pessoas, ouvindo coisas que vai te desestimular, ouvindo quem vai fazer você desistir. Não perca o foco. Eu queria já caminhar da metade para o fim dessa mensagem, dizendo isso para você. Sabe, às vezes você está indo bem. Você está indo bem. Você já está no meio da jornada. Você já venceu o pior da montanha. Talvez você já passou pela pior fase da tua vida. Talvez você superou os momentos mais difíceis que você tinha ou que você teve na vida. E aí quando você está próximo de ter uma mudança de vida, de alcançar um objetivo, de ver o favor de Deus na sua vida, você perde o foco. Você tira os olhos de Deus, você começa a olhar à sua volta e você perde o foco. Quantas pessoas hoje na obra de Deus, gente, estão fazendo isso?
quase lá, está quase alcançando, a vida está quase mudando, de repente vem alguém e começa a te falar. Desculpa, mas começa a buzinar na tua orelha, no teu ouvido, começa a falar, e daqui a pouco, você que estava estimulado, você que estava focado, você vem dizer, eu não sei, eu estou pensando, sabe, eu vou rever isso, eu não sei se eu vou fazer. Puxa, o que leva alguém que está decidido, que às vezes está numa jornada há anos, de repente, no fim da jornada, dizer assim, não, eu mudei de ideia, eu desisti. Isso não entra na minha cabeça. De verdade não entra na minha cabeça. Alguém combater um combate durante anos e de repente chega um momento a pessoa, eu desisti. Vou falar uma coisa para vocês, me entendam com muito amor e com muito respeito e muita responsabilidade o que eu vou falar. Não entra na minha cabeça uma pessoa que está dentro da igreja 1 ano, 2, 5, 10, 15, 20 anos, dentro de uma igreja, servindo a Deus, trabalhando, fazendo, sabe, servindo a Deus, de repente acontece alguma coisa, a pessoa diz, não, sabe, eu vou dar um tempo na igreja, aconteceram umas coisas, magoou meu coração, eu vou dar um tempo, eu vou ficar, sabe, vou curtir um tempo sabático, vou me afastar um pouco das coisas de Deus. De verdade, eu não consigo entender. Alguém que chegou tão longe, desistir na reta final. Eu não consigo entender. Estou dizendo alguém que sai de um ministério, vai para o outro, por algum motivo, amém. Amado, todos temos liberdade no espírito. Se você não está bem aqui, meu Deus do céu, não se constranja. Procura um lugar onde você vai estar bem com a tua família, onde você vai se sentir acolhido, amado, respeitado, cuidado, você, teus filhos. Se mude. Vai com a minha bênção. Mas eu não tenho problema de vaidade. Eu não tenho esse tipo de problema. Mas eu fico às vezes perplexo, alguém que às vezes abandona a fé, abandona a vida, abandona as coisas de Deus. Como alguém que está indo tão bem, deixa que algum fascínio do mundo tire o seu foco. Bispo, é muita luta, é muita tribulação. Paulo fala em Romanos 12:12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Então, não permita que coisa alguma desanime você. Eu sei que não é fácil, amados, nós somos humanos. Eu sei que tem dia que não dá vontade de levantar da cama, porque isso também acontece comigo. Você dorme um dia até mais tarde, no fim do dia levanta e continua. Sabe, mantenha o foco no que você está fazendo. Bispo, ninguém me apoia. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes você não vai ter apoio de ninguém. Às vezes ninguém vai te apoiar. E se você estiver buscando respaldo de alguém, apoio, possivelmente você é alguém que não vai chegar, desculpa falar, está em lugar nenhum. Porque na maioria das vezes é difícil ter alguém que nos estimule, sabia? Você viu quando a gente vai contar uma história para alguém? A gente nunca conta ela como tem que ser contada. A gente sempre vai contar o lado ruim da história. Já percebeu isso? Quando a gente vai contar uma história, quando a gente quer desistir de alguma coisa, ou a gente foi estimulado a desistir, aí eu vou chegar em casa, vou falar para minha esposa assim, eu começo com ela e falo, amor, lá no trabalho não está dando não. Vou te falar. Olha, você sabe, essa semana, poxa, meu chefe, comendo uma bolacha na minha frente, eu falei que estava com fome, ele pegou a bolacha e jogou no lixo. Ela fala, meu Deus, bem credo. Eu falo, não vou te falar nada, semana passada, mas me xingou na frente de todo mundo, me humilhou, sabe, minha vontade foi de chorar ali, para não dar um soco, eu começo. Na terceira semana eu chego para ela e falo assim, amor, olha, eu não aguento mais, sabe, é muita humilhação, eu vou arrumar um emprego. Sabe o que a minha mulher vai falar para mim? O que ela vai falar para mim? O que ela vai falar? Porque eu contei para convencê-la a me fazer desistir. Mas do outro lado a minha mulher fala assim, pera lá, bem, não, Deus é contigo,
Vamos para a palavra de Deus. Olha, o mal se levanta para cair. Não, amor, não, olha, fica firme, Deus vai te honrar. Foi Deus quem te colocou, foi Deus quem abriu essa porta, a porta que Deus abre bem, ninguém fecha. O que ela vai fazer comigo? Pá, pá, pá. E vai, é o tapa com luva de pelica, e vai me fazer parar. Opa, peraí, eu não tenho apoio para desistir. A gente quer apoio para tudo. A gente quer apoio para seguir, a gente quer apoio para desistir. A gente quer apoio para fazer, a gente quer apoio para não fazer. Tem gente que até para pôr uma roupa precisa da aprovação de alguém. O que você acha? O que você acha? A gente quer aprovação para tudo na vida. Para tudo a gente quer o apoio de alguém, a aprovação de alguém. Qual o problema disso? Que a gente acaba perdendo o foco. Mas não perca o foco por causa das pessoas. Não deixa de perseverar, porque alguém bispo, mas está se levantando contra a minha vida no meu trabalho. Bispo, é um inferno, virou um inferno. Virou um inferno a minha vida. Bispo, minha vida está uma loucura, minha vida está um caos. Deixa eu falar para você. Isso é uma coisa recorrente na vida de todo ser humano. Se você começar a fazer uma coisa, vai aparecer alguém para tentar tirar você do foco. Às vezes até mandado por Satanás. Deixa eu te mostrar. Neemias 6, versículo 2. Neemias é contratado por Deus para fazer um serviço. Deus chama Neemias, fala: Neemias, eu vou te dar uma missão. Você vai reconstruir os muros, os portões de Jerusalém. Aí quando ele está reconstruindo, ele está empolgado, Deus vai abrindo portas, as coisas vão acontecendo. Chega algumas figuras, e a Bíblia narra isso em Neemias 6:2, que diz assim: Sambalate e Gesem, tem Tobias também, que não está aqui, mandaram dizer-me: vem encontrar-me-nos nas aldeias do vale de Ono, porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. O diabo não para. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Neemias passou por isso. Ele está ali trabalhando, reconstruindo, num grande projeto, e todo mundo tentando desestimular. Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio, e vem todo mundo. Chega uma hora, se você continuar lendo, que eles falam assim: olha, nós vamos falar para o governador, para o rei, que sua intenção é passar a perna neles, a sua intenção é ser maior do que eles. E ele fala: amiguinho, estou ocupado, estou fazendo uma grande obra, vá com Deus, segue teu caminho, que eu estou seguindo o meu, eu não vou parar. Por que a gente não faz isso? A gente se importa tanto com a opinião dos outros, que a gente se importa tanto com a aprovação dos outros, a gente se importa tanto e está bem, desculpa a expressão, na fita, está bem com todo mundo. Escuta, não dá para ficar bem com todo mundo. Tem gente que é Sambalate, Tobias e Gesem. Se vê você fazendo alguma coisa, vão ter raiva, vão ter inveja, vão querer te destruir. Você vai parar? A minha pergunta é: quantas coisas você já parou por causa dos outros? Quantas decepções você trouxe para a sua vida, porque você perdeu o foco, e hoje, desculpa falar assim, você é frustrado e frustrada porque não fez, e você não quer assumir que você não fez porque alguém te desestimulou. Você vive justificando. Tem gente justificando. Nós precisamos aprender a ser perseverantes nas lutas, amados. Nós temos que criar resistência em Deus. Bispo, mas o levante é grande, mas eu vou continuar caminhando. Uma hora o inimigo fica para trás, amados. Uma hora o inimigo fica esquecido. Deixa eu explicar uma coisa que acontece quando você para. Você está caminhando. O inimigo está falando. Ele está falando. Você está caminhando. E ele, eu vou te destruir, eu vou te arrebentar. Você vai caminhando. Chega uma hora que ele vai cansar. Porque o diabo, ele também cansa. Ele vai parar. E sabe o que você vai fazer? Você vai continuar caminhando. Porque se você parar para ficar dando ouvido, ele vai te desestimular. Daqui a pouco é você que retrocede. Consegue entender o que o Espírito de Deus está dizendo? Consegue entender? Então continua fazendo o que Deus te mandou fazer. Segue o teu caminho, segue a tua jornada.
Tem um projeto na tua mão, Deus te deu, cuida desse projeto, vai, segue o teu caminho. Você está empreendendo em algo, mas agora estão dizendo que não vai dar, meu amado, Deus colocou na tua mão, continua, segue o teu caminho. E se der errado, confia. Bispo, e se der errado, confia. Se der errado, bispo. Desculpa a brincadeira, não sei sinais de línguas, quem sabe é a diaconisa Carmen que está fazendo o curso. Só fazendo uma brincadeira aqui, não quero desrespeitar jamais a comunidade surda e muda. Mas, sabe, não entendo o que você está falando, está falando grego para mim, segue o teu caminho, segue a tua vida, meu irmão. A gente fica parando a vida para dar satisfação para amados, você não tem que dar satisfação para ninguém, porque há um Deus que sonda e conhece teu coração. Tudo da tua vida, quem sabe a verdade é Deus. Mas bispo, amado, segue o teu caminho com Deus, não perca tempo. Sabe por quê? Porque quem te ama está do teu lado. E quem não te ama, você pode se justificar a vida inteira, não vão acreditar em você. Você pode mostrar o que você quiser, não vão acreditar em você. O que eu quero te dizer é que às vezes a gente perde o foco. Quantas pessoas começaram alguma coisa e não acabaram? Desistiram no meio do caminho? Ficaram desanimados? Quantos começaram um curso? Pastor Rogério, nós começamos o curso de teologia com quantos alunos? 100 alunos no início do ano passado, agosto do ano passado. Iniciamos o ano letivo em agosto com 100 alunos. Quantos terminaram o curso, pastor? 50 se formaram, 50 desistiram. Pode ser que alguém desistiu por alguma razão, por algum motivo, plausível, respeitamos. Mas alguns simplesmente desistiram, se desestimularam por qualquer outra razão. Meses depois, uma turma se formou, receberam o diploma, foi uma coisa linda, magnífico. Porque seguiram até o fim. Quantas pessoas começam uma faculdade e não terminam? Quantas pessoas começam uma dieta e não termina? Quantas pessoas começam uma reforma em casa e desanimam porque pedreiro é difícil, não é fácil? Quando você vai começar uma obra, a primeira coisa que vão dizer para você, pedreiro, olha, pedreiro. Amado, pedreiro é bênção, porque sem pedreiro não tem reforma. Bispo, mais nada, mas a gente precisa uns dos outros. Quantas pessoas, amados, desistiram de uma faculdade, porque alguém desestimulou, porque estava difícil. Quantas vezes abrimos mão de um negócio que era promissor, porque tivemos uma dificuldade. A gente perde o foco às vezes, porque fica olhando para onde não deve olhar. Sabe por que você não persevera? Porque ao invés de olhar para Jesus, você mantém o seu foco no que está à sua volta. E quando a gente mantém o foco no que está à nossa volta, a gente desiste. Não sou eu que estou falando, não. É a Bíblia, Mateus 14, 29. E ele disse, vem. E Pedro descendo do barco, isso deve ser fascinante, amados. Só quem experimenta isso aqui é surfista, né? Ou aquele pessoal que anda com aquele... Porque, mais ou menos, acho que o mais próximo do que Pedro teve aqui, é um surfista que deve descrever isso aqui. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas, e foi ter com Jesus. Isso é lindo demais. Podia parar aqui, né? Mas o 30, reparando, porém, no povo dizendo, sapinho, não vai dar, você não vai chegar no cume da montanha. Ouvindo aquela tia dizendo, isso não vai dar certo. Reparando, porém, no estágio que outras pessoas se encontram na vida, reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. A gente acaba afundando quando a gente fica olhando para o que a gente não deve olhar. Eu queria encerrar dizendo para você que você não pode desistir porque alguém desistiu. Você não pode parar porque alguém parou. Bispo, meu melhor amigo que ia comigo falou que vai parar.
te dá um estalo, vou parar também. Com todo amor e carinho ao seu melhor amigo. Essa é a tua fase, esse é o teu momento. Eu não desistiria. Você veio tão longe, eu continuaria. Mas tem gente que vai desistir. Recentemente, eu não vou me lembrar de verdade agora, não vou me lembrar. Lembrei, acabei de lembrar. Eu conversava com um senhor aqui da nossa cidade. Eu estava indo a Santos com ele de carona. E ele falou para mim a seguinte frase: eu estudei, fiz 4 anos de direito, e no último ano, eu ia para o 5º ano, eu tranquei a minha matrícula. No 4º ano. E já se vão 10, 12 anos. Ele poderia não ter ido em busca da UAB, poderia, uma opção, mas poderia ser no mínimo um bacharel. Porque depois de 4 anos, no último ano, você simplesmente desistir. Às vezes a gente chega tão longe. Às vezes Deus nos levou tão perto da nossa bênção, e quando a gente está para colocar a mão, a gente desiste. Tem uma foto que roda na internet, embaixo um rapaz com uma enxadinha tirando terra, e ele está muito perto de uma pedra linda, azul, não sei quem já viu essa imagem, gigantesca assim, parece um brilhante, uma coisa linda, e ele pega uma pedrinha menor. Quando ele pega aquela pedrinha menor, ele abandona a enxada e ele se sente realizado e ele vai embora. Isso também acontece. Às vezes você pega algo nas mãos e fala, isso aqui é tudo. Continua cavando, continua, Deus tem mais. Por que desistir agora? Por que parar? Porque alguém do seu lado parou? Porque todo mundo que você conhece desistiu? Tem pessoas com tantos talentos que Deus deu, estão enterrando o talento. Como eu disse há pouco, as pessoas às vezes, tantos anos na obra de Deus, de repente pegam um talento por uma loucura qualquer, por uma desilusão, não sei, e a pessoa simplesmente enterra. Por que a gente faz isso? Por que a gente desiste? Por que a gente abandona? Por que a gente larga? Em 2 Timóteo 1,7 diz, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O Senhor não te deu espírito de covardia. Agora, sem uma vida na fé, você se torna covarde, você se acovarda. Eu não sei se você entrou aqui hoje e você está vivendo uma pressão muito grande. Eu não sei contra quem você está lutando ultimamente. Mas acredite, por mais poderoso que seja o seu inimigo, ele não é maior do que o Deus que está na sua vida. Talvez o seu inimigo, melhor dizendo, possa dizer, eu dei um checkmate nela. Mas a última palavra na tua vida, ela vem de Deus. Só existe uma coisa, e minha esposa sabe disso, que me faz parar de fazer o que Deus me mandou fazer. Só existe uma única coisa. Uma única coisa. É se Deus me disser, para. Se Deus me disser, para, eu paro. Mas se não for Deus, meu amado, minha amada, eu não retrocedo. Eu já subi aqui com vontade de desistir. Eu já subi nesse altar com vontade de não estar aqui em cima. Eu já cheguei num estágio da minha vida, no fundo do poço, tão grande, tanta coisa que eu passei, que na minha carne eu dizia, eu não preciso passar por isso, eu tenho profissão, eu não preciso passar por isso. Aí tem dia que dá vontade de acordar meio-dia, a gente acorda meio-dia. Ai, bispo, não fica com inveja não, cada um está no seu estágio. Mas eu não cogito parar de fazer o que Deus me colocou para fazer, sabe por quê?
porque os meus inimigos, ou os que fazem guerra contra mim, podem ser mais poderosos do que eu. Podem. Mas nunca serão mais poderosos do que o Deus que abraçou a minha vida e que me colocou nesse altar. Não sou melhor do que ninguém. E quando eu me refiro a mim, eu queria estender isso a você também. Eu queria dizer que eu não sou melhor do que você em nada. O fato de eu ser o bispo da igreja não me dá credencial para eu ser melhor do que você. A minha fé não é maior do que a sua. Eu não sou melhor do que você. Até acho que aqui tem muitas pessoas muito melhores do que eu em vários aspectos. Eu não tenho nenhum tipo de receio de falar isso. Essa vaidade não me pertence. Da onde eu vim, eu não posso usar uma roupa de vaidade. Não me serviria, não me caberia bem do buraco que Deus me tirou. Eu querer me fazer valer de ser bispo para querer ser melhor do que qualquer pessoa. Eu não sou melhor do que você. Eu quero com isso dizer para você o seguinte. Quero dizer para você que Deus não te deu espírito de covardia. Se você parou alguma coisa, eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus, levanta e anda. Se tem alguma coisa que você parou porque você teve medo, eu quero te dizer hoje, desengaveta isso. Se você deixou de perseverar porque alguém ficou te falando que não ia dar certo, e você fez para agradar aquela pessoa, mas no fundo da tua alma, você está ali, sabe, alguma coisa está te dizendo, ei, não para não! É o Espírito de Deus clamando dentro de você, dizendo, levanta e anda, levanta e anda. Bispo, mas ninguém me apoia, ninguém acredita em mim, mas Deus está dizendo, levanta e anda. E eu encerro com esta palavra que Deus tem falado sempre ao meu coração. Sempre ao meu coração. Romanos 12, 21, e eu encerro. Não te deixes vencer do mal. Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do mal. Mas vence o mal com o bem. Você vai ser tentado a desistir, não desista. Você que desistiu, recomeça, retoma. Amado, não perca, sabe, tudo pelo qual você já lutou. Você lutou tanto, tanto, tanto para chegar aonde Deus te colocou, e agora você vai abrir mão por conta do medo. Não abra mão do que Cristo conquistou naquela cruz por você. Não abra mão do teu sonho, não abra mão do teu projeto, não abra mão do teu ministério, não abra mão da tua vida espiritual, não abra mão dos talentos que Deus te deu, que você sabe que você tem. Não abra mão daquela profecia que você recebeu. Vai se cumprir. Bispo, faz tantos anos, parece que tem hora que eu penso que aquilo não foi Deus que falou. Ei, para de olhar a força do vento. Foi Deus quem falou. Foi Deus quem falou com você. Não te deixes vencer pelo mal. Deus não te deu espírito de covardia. Quando a gente às vezes está desanimado, parece que Deus se esqueceu da gente. Olha, tudo parece um monte de coisa, é tristeza, é desânimo, um monte de coisa acontece. O que a gente tem que fazer? Olhar para Deus e dizer, Senhor, ó, eu não estou tendo nem força para levantar hoje, mas e aí? O que eu faço? Você vai ouvir uma voz dizendo, ei, deita, come, dorme, fica aí. Mas vai ter um dia que, se for preciso, Ele vai mandar um corvo, ou vai mandar um bispo, para dizer para você assim, ei, chegou a hora de você levantar e seguir, e fazer o que Deus te mandou fazer. Chegou a hora de você, chega, levanta. O Senhor está chamando você. José descansou a beça. José ficou ali naquela prisão um bom tempo, mas teve um dia que disseram, ei, Faraó mandou te chamar, porque a obra que Deus te prometeu em sonho, em visão,
vai começar a acontecer agora. E Deus vai usar Faraó para isso. Parece que você talvez diga: bispo, eu estou muito tempo numa situação que só Deus sabe como eu estou. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: se prepara, levanta e come, porque grande será a tua jornada. Levanta, porque Deus vai te levar além do que você imagina. Levanta, mano. Eu quero orar com você nessa hora. Eu quero que você curve a sua cabeça. E você que foi trazido aqui, você que está pela internet agora, assistindo esta reunião, este culto, e você que está nesse momento dizendo: bispo, eu estou vivendo um pesadelo há meses. Deus está te dizendo: ei, eu sou contigo. Ei, levanta. Levanta. Pai amado e eterno, a palavra que o Senhor me dava nessa manhã é que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Às vezes parece que tudo conspira contra nós. Talvez alguém que hoje, quando olha para a vida, se questione e se pergunte: o que eu fiz da minha vida? Talvez alguém hoje frustrado porque desistiu, alguém arrependido de ter desistido, alguém que hoje sofre e sabe que não deveria ter desistido. Mas o mais incrível é que as misericórdias do Senhor, meu irmão, minha irmã, se renovam a cada manhã. Deus renova, Pai. Renova o ânimo do coração do teu povo. O Senhor nos tem falado sobre passos de fé. E hoje o passo de fé é ser perseverante. É para recomeçar, é para não desistir. E mesmo quem está caído, eu sei que o Senhor pode levantar. Eu sei que mesmo alguém que desistiu, hoje Deus pode recomeçar. O Senhor dá os sinais. Eu sei que há ainda, Pai, uma brasa chamuscada em alguns corações. Eu sei que ainda há uma certa cinza soltando fumaça, dando sinal que ainda há resquício de fogo no coração de alguém. Quiçá alguém que nessa hora, Deus, está tão distante. Alguém talvez pela internet que diga: eu me desviei, eu me afastei de Deus. Talvez alguém nesta noite que diga: Senhor, me sinto tão longe de Ti. Eu tenho fugido do Senhor. Mas hoje Deus está te dizendo: não fuja. Porque Deus não quer fazer mal para você. Deus apenas quer te levar além, aonde ninguém mais poderá te levar. Talvez o teu sonho é de ir longe. Eu quero te dizer que só Deus pode te levar além do que você sonha ou imagina. Só Deus pode te dar, só Deus pode fazer. Em nome de Jesus, receba o renovo de Deus em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, fala para Deus. Fala para Deus ressuscitar esse sonho. Fala para Deus te dar força para você prosseguir. Você que chegou aqui dizendo: bispo, eu não consigo. Você que chegou aqui dizendo: eu vou parar com tudo, eu vou desistir, eu vou trancar a matrícula, eu vou desistir desse casamento, eu vou desistir dessa família. Hoje Deus está te dizendo: não. Não. Você que quando olha para o teu casamento diz: bispo, eu não vejo saída, eu não vejo futuro. Deus está te dizendo hoje: não. Não, 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 não desista, não desista, não desista. Aquele a quem Deus uniu, o homem não separe, não desista. Você que chegou aqui hoje dizendo: bispo, eu vou fechar aquela porta, eu vou abrir mão de tudo. Deus está dizendo para você: não desista. Deus está dizendo: não foi eu que fechei, porque a porta que eu abro ninguém fecha. Não desista do que Deus tem para a sua vida. Não desista do teu sonho.
fé vai produzir o milagre. A fé vai atear fogo no teu coração. A fé vai fazer você crer contra a esperança. A fé vai fazer você seguir. A fé vai te dar sonhos novos para você sonhar. Eis que o Senhor nos diz nessa hora: eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que eu coloco um caminho no deserto e um rio no meio da sequidão, no meio do ermo. Começa a visualizar agora você se reerguendo. Começa a visualizar agora Deus começando algo novo na tua vida. Começa a visualizar algo extraordinário acontecendo. Começa a enxergar pela fé, pela fé, pela fé. Começa a enxergar pela fé essa grande obra. Você não vai desistir. O Senhor te diz: eu te tomo pela tua mão e te ajudo. Você não vai desistir. Ei, não desista. Ei, não desista. Não desista. Porque maior é o que está na tua vida do que o que está neste mundo. Em nome de Jesus. Assim eu oro, assim eu creio, assim ligamos na terra, assim está ligado nos céus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia!